Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do YouCast e YouBox, né? YouBox Marketing, né? E hoje a gente vai falar sobre empresas e equipes autogerenciáveis. E para falar um pouquinho isso com a gente tem um convidado super especial, que é o Jefferson Ribeiro. E eu vou falar um pouquinho do que é esse grande empresário, mega empresário que eu particularmente admiro demais. O Jefferson, ele junto com o seu sócio Dalmo, ele é responsável pela escola Discover, tá? É uma escola de inglês, treinamentos profissionalizantes, tá? E também ele tem outros projetos, outras empresas também relacionadas a treinamentos e também investimentos. E assim, ele já é nosso cliente também, né, Jefferson? Então, primeiramente eu quero... muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui e participar, contribuir um pouco mais sobre o conteúdo e muito mais. Agradeço a vocês, na verdade, da YouBox, Michel, o Rafael, o Caio, todo mundo, a equipe toda que sempre nos recebe com tanto carinho, assim, e a admiração é mútua, viu? Porque vocês também estão com a gente há bastante tempo, e esses caras são responsáveis aí pelo marketing, pelo marketing da Discover, pela Academia de Finanças também, pela atração de clientes, então é incrível, é um trabalho sensacional que eu sempre indico também, vocês são muito queridos. Muito obrigado pelo convite. Uma parceria de muitos anos aí, né, Jefferson? Isso. Eu sou o Rafael Calderaro, pra quem não tá assistindo no YouTube, quem tá lá no Spotify, mas eu recomendo que vá lá no YouTube pra ver todo mundo aqui, ver como que a gente age, é bem melhor. É isso aí. Então assim, e levantando um pouco mais o know-how do Jefferson, a escola Discover, né, Jefferson, são 6 unidades, correto? Eu acho que 6 unidades, 3 em Mogi das Cruzes, uma em Igaratá, uma em Bom Jesus dos Perdões, né? E uma em Santa Isabel, correto? Exatamente. Tudo começou em Santa Isabel, aqui, onde é a sua sede também, né? Show. Há 17 anos. E nós temos mais essas 5 unidades. E nós temos também agora uma nova unidade, que é a Discover On, que é a Discover Online, que nós damos cursos online de... Hoje nós damos cursos principalmente de inglês e robótica para crianças e jovens. É o foco principal, está sendo bem interessante. A YouBox está colaborando bastante nisso também. E nós estamos dando aula hoje, nós estamos numa parte do Brasil que é sul e sudeste, mas a intenção é levar isso para o Brasil inteiro. E é um projeto novo que a gente está, que eu tô à frente desse projeto aí, que tá me dando legal, tá me dando algo muito bacana. A gente vai falar um pouco sobre equipes autogerenciáveis. E tem sido um desafio bem bacana, bem interessante. A gente tá vivendo um momento, né? A gente tá agora, nesse momento aqui, saindo meio que de uma pandemia. A gente foi difícil. Esse último 1 ano e meio, eu vou te dizer que não foi fácil para a educação. Se você for ver todas as empresas que trabalham no ramo de educação, nós tivemos que nos reinventar. Mas não tem sido tão fácil, porque não é todo mundo que estava preparado para a educação à distância, como nós tivemos que viver. E foi difícil, as unidades físicas sofreram bastante, estão sofrendo ainda, a gente está percebendo que as pessoas estão procurando mais cursos presenciais, mas, por outro lado, abriu um caminho que nem imaginava 2 anos atrás, que é a questão do online, de ser possível dar aula para o Brasil inteiro. 2 anos atrás, eu não imaginava que seria possível. Eu só pensava em crescer no modelo de franquia, né? Que era um modelo presencial e tudo. E hoje em dia, é possível talvez ter, 100 mil alunos. Exato, possível, né? cara. É possível. E hoje em dia você tem quantos alunos aí, mais ou menos, em média, cara, somando tudo? Hoje nós temos aproximadamente 2.500 alunos. Caramba, cara, gente. Desses alunos, 2.000 alunos estão no presencial, né, nas unidades. E 500 alunos já, um pouco mais de 500 alunos no online. Caramba. A nossa meta é chegar em 1.200 a 1.400 alunos até o final do ano agora. Nossa, que bacana, online, hein? né? No online. Talvez, né, quem sabe uma hora ser o carro-chefe da empresa. Ser a central, né, meu? Vou colocar lado a lado o tempo que você tá com a Discovery, o tempo que começou o online, tipo, é muito proporcional isso. É até um tema de mais um outro episódio, que futuramente a gente pode falar sobre isso, que assim, a forma que você lidou mesmo com a pandemia. Tipo, você transformou um pedaço da sua empresa pro online e olha a oportunidade que surgiu que, como você mesmo falou, lá atrás nem estava em mente. Nem estava em mente. Eu achava... Na verdade, foi uma coisa assim de muito...
muito teste, né? Nós vivemos isso juntos, teste todos os dias, né, cara? Nós fizemos muitos testes, né? Será que o curso de informática vai virar online? Será que o inglês para que idade? Nós tentamos primeiro inglês para adultos, né? Exato. E daí era fácil, você conseguia bastante lead, muita gente interessada, mas daí poucas vendas, né? Às vezes a pessoa não se transformava em um aluno. Daí quando a gente conseguiu perceber o público, né, o público adequado, que né, era o infanto-juvenil, e daí que esse público adequado também se interessava por robótica. Foi muito interessante. E quando teve uma sacada também do Roblox, que hoje em dia nós também estamos ensinando, e a gente faz um combo ali com o Roblox, que tem sido muito interessante. Então as crianças, elas percebem, crianças e jovens gostam muito, a gente atrai, e eles querem daí estudar, né? É diferente, e os pais também estão dispostos, me parece, os pais estão percebendo que a parte de tecnologia está se desenvolvendo muito rapidamente, que é um bom... Eu não sou pai ainda, que espero ser em breve, mas quando eu penso assim, cara, uma das coisas que eu vou investir no meu filho é tecnologia, cara. Eu acho que é muito importante você saber tecnologia, saber mexer. Essa questão de marketing digital, tudo isso é tudo tão moderno, tão necessário. E nem... né, às vezes a gente fica meio atrasado, a gente não percebe, mas eu tô vendo que os pais estão percebendo e estão investindo nos filhos, e isso tem sido bacana. Cara, maravilha isso daí, porque assim, querendo ou não, a internet já não é mais o futuro, é o presente, né? Então assim, cada vez mais vai acelerando o processo. E assim, quando o negócio ele entra pro modelo digital, ele consegue ter um pouco mais de escala, né? E quando a gente fala um pouco mais de escala, envolve também crescimento da empresa e também crescimento da equipe, né? E aí você acaba tendo que contratar mais pessoas para te ajudar, para acelerar o crescimento da empresa e toda aquela coisa. Assim, hoje você tem quantos colaboradores na Discover, somando todas as áreas aí? Vamos lá. Nós, na Discover presencial, nós temos 60 colaboradores. 60, ok. 60. E no online, olha só, online a gente começou em abril, né? Essa parte do Discover On mesmo, com os cursos totalmente diferentes, assim. Com um novo projeto, que até as aulas são diferentes, não são iguais às aulas presenciais. Tem uma plataforma, tem um pouco de aula online, um pouco de aula na plataforma. A gente percebeu que poderia ser interessante isso. E daí a gente enxugou um pouco a equipe, assim, não é uma equipe tão grande. Nós temos hoje 500 alunos, mas nós temos 4 professores só. Né? Caramba! Na Discover On. E daí eu tenho mais 2 recepcionistas só. É isso, são 6 pessoas. Caramba. Apenas. Só para atender e conseguir atender esses 500 alunos. Isso. Caramba, então tem que ter uma baita de uma gestão aí, né? Então, daí eu tenho uma coisa a mais, que eu tenho os freelancers, que a gente tá... Isso é novidade também pra gente, porque você sabe muito bem, o marketing digital... Ele é meio que como, para quem investe como renda variável. Tem algumas semanas, às vezes dá tudo certo e você consegue captar bastante gente para você fazer, né, algo que, né, você entrega talvez uma semana de aula grátis, algo ali, naquele momento, e daí você tenta levar para que aquele aluno, né, goste das aulas, as aulas têm que ser divertidas, para que ele continue, né? Mas, às vezes, o marketing digital, às vezes, em uma semana ou outra, não consegue todo aquilo de cliente naquele momento. Então, eu contratar uma pessoa, um vendedor, eu percebi que talvez fosse complicado. Então, eu estou trabalhando com freelancer. Então, eu tenho pessoas que trabalham semanalmente, daí eu faço aquele... como se fosse... Naquela semana ali eles trabalharam, daí a gente... faz todo o trabalho como se fosse um projeto daquela semana e depois eu começo com outra semana, mas a galera tá gostando muito, tem sido bem bacana. Legal, assim. cara. E você falou de gestão, cara, tem sido muito bacana, porque daí quando você não tem o contratado, porque quando você tem o contratado, tem aquela coisa toda também da gestão dos dois lados, né? Quando a pessoa é um freelancer, é bem interessante porque ela pode ir embora quando ela quiser. Exato. Só que, e eles quererem ficar é muito bacana. Você tem uma equipe que tá ali, que tá engajada, que fala assim, eu quero continuar, eu quero ver o negócio crescer. E eu percebo que a galera que tá trabalhando hoje, eles querem ver o negócio crescer. E show, eu acho que cara. isso tá ajudando bastante. Legal. E assim, Jeff, você falou que tem 60 colaboradores internos, no caso, né? Sim. Todos eles estão separados em unidades diferentes, é isso? Ele acaba ficando em locais diferentes. Sim. Por exemplo, em Santa Isabel nós temos mais colaboradores, né? Que a unidade é maior. Algumas unidades têm 8, outras têm 5, exatamente. E como você lida? Como que é o seu dia a dia para lidar assim com unidades diferentes que têm equipes que se engajam entre elas ali? Como que funciona isso?
Boa pergunta. Nem eu sei. Brincadeiras à parte eu acho que o processo de crescimento, assim, às vezes a gente né, olha para trás e fala, o que que eu fiz, né? O que será que foi feito? Eu acho que vai de você ter boas pessoas, tá? Uma boa equipe. Eu acho que no começo de um negócio, né, quando você começa um negócio, você sabe o que você quer mais ou menos, né, e você tem meio que um propósito, e às vezes você nem sabe qual que é o propósito. Hoje, para mim, é muito claro o meu propósito, que é o propósito também da empresa, que nós temos, que é ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Tá, esse, para mim isso é muito propósito de vida, e isso é um propósito, assim, que é da escola, da Discover também. E quando a gente contrata alguém, quando as pessoas percebem que esse é o propósito, tá? Eu quero ou não ajudar pessoas a realizarem os sonhos delas? Não, quero. Tá, e se você contrata alguém que também quer e que está disposto a isso, daí essa pessoa talvez ela tope se dedicar um pouco mais, ela não tá ali só pelo dinheiro, ela tá ali por um propósito. Eu acho que isso... Aquele negócio lá que às vezes falam de empreendedorismo, de carta de valores é importante... Realmente é. Exato. Porque é importante. Quando você coloca assim, o que você é? Onde você quer chegar? Quais são os valores básicos? Eu quero sim, né, que as pessoas realizem os sonhos, mas eu quero que isso seja feito com qualidade máxima, com alegria, com responsabilidade, daí você vai moldando, né, as pessoas daí. Se as pessoas não fazem sentido para as pessoas, aquelas pessoas acabam não ficando no negócio também. Então, eu acho que o que fez com que isso desse certo foi lá no começo ter uma equipe que também estava ali junto, que queria mais ou menos... Pegou a ideia, né? Nossa, eu também gosto de ajudar pessoas. Então, vamos fazer isso juntos. Daí é lógico, daí hoje em dia, né, o negócio são 17 anos depois, muitas pessoas continuam, a maioria das pessoas que são líderes de equipe estão há bastante tempo na Discover. Eu acho que devo muito a eles também, né? Sem eles não seria possível. Hoje, por exemplo, você estava me perguntando, tem unidade que eu não visito há 6 meses. Caramba! 6 meses, então, não vou na unidade há 6 meses. Isso que é legal, né? Porque ela é autogerenciável ali, tipo, ela cuida do local sem precisar você estar ali o tempo todo, né? Sim, é porque não tem como, né? Se você parar pra pensar, se você quer crescer, você tem que ter, talvez, essa questão da autogerência, né? E daí vai de cima para baixo, né? Você tem aí, nós como líderes, talvez nós temos que dar possibilidades para esses líderes. Daí eu tenho, por exemplo, líderes que cuidam da unidade de Garatá, de Perdões, etc. Esses líderes, eles cuidam dessas unidades, mas os colaboradores também têm que ter um senso de, como que eu diria... Um senso... Eu chamo de senso de dono. Senso de dono, tipo, se sentir parte realmente do negócio como se fosse o dono. Saber que aquilo ali vai influenciar na vida dele, de qualquer forma, independente de ser dono ou não. Exatamente. Eu tenho uma equipe que tem uma galera que sente dono, assim. Se alguma coisa tá errada, me manda mensagem. Ô, Jeff, tá errado isso daqui, não sei o que, não sei o que. Às vezes, tipo, meio... É muito legal. Mas assim, ô Gerson, cara, assim, mano, pensa. Como que você consegue chegar num ponto de que o colaborador, ele fala, poxa, eu tenho esse sentimento de dono. Como que você consegue fazer isso, assim? É inspiração? É a sua história? O que de fato é a cultura da empresa? Eu acho que tá ligado à cultura da empresa um pouco, né? E acho que a gente tende a ouvir os colaboradores, cara. Eu acho. A gente tem muita reunião. A gente tem muita oportunidade, né? Por exemplo, os líderes, eles fazem reunião semanal com toda a equipe, que nem vocês devem fazer aqui, né? Vai na mesa, ou então online, faz reunião, ouve, conversa, troca ideia, toma um café junto, né? Bebe uma cerveja junto às vezes, enfim, faz alguma coisa junto, fazer coisa junto. A gente gosta disso, né? E quando as pessoas percebem que, na verdade, não são mais um número, eu acho que o jogo muda, né? Eu acho que é isso, cara. Que talvez a gente, né? Quantas pessoas são? São 60. Eu consigo dar atenção para todos? Não. Mas eu tenho certeza que a líder lá de Bom Jesus Perdões está dando muita atenção à equipe dela. Mas a equipe dela também tem independência. Ela não pode ser também independente da líder, sabe? Eu acho que é muito importante ter processos também. Então, eu acho que pode começar, talvez, né? Daí achismos, né? De um propósito. Mas depois você vai ter que ter processos, né? Como que eu faço uma coisa? Como que eu faço a outra? Porque senão você não consegue ficar em paz. Essa é a grande verdade. Hoje, se você é gerente, gestor, você meio que tá resolvendo problemas, né? Daí a pessoa chega, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Se você treina bem a equipe, tem uma equipe legal que quer aprender,
Daí, aos poucos, eles vão sabendo o que fazer. E se eles sabem exatamente onde a empresa quer chegar, eu quero isso. Isso está muito claro, desenhado, me parece assim que eles tomam boas decisões, às vezes sem a gente. E isso que eu acho que é o lance, que daí faz com que eles se sintam dono. Porque eles tomam decisões como se fossem donos. Então, Jefferson, quanto tempo tem a Discover aí? Eu acho que tá quantos anos, mais ou menos? São 17 anos. Então, mas desde o seu início, dos 17 anos atrás, você tinha já esse conhecimento da liderança? Cara, como é que você teve que construir essa expertise para construir uma equipe que você tem hoje? Eu acho que uma coisa é conhecimento, você estudar, né? Você faz faculdade, faz cursos, né? Alguns cursos já ajudaram muito, mas tem uma questão de feeling também aí que eu não consigo explicar e eu acho que, sei lá, às vezes por exemplo, você consegue perceber às vezes que aquela pessoa ali, ela tá interessada, mas nem sempre. Pô, o que faz a diferença? Me responda essa pergunta, Michel. Então, porque assim, o que eu penso? Quando eu acredito que lá no seu início, você dava aula, né? Você dava as aulas de inglês, não dava? Lá no seu início. E assim, e como todo empreendedor, segundo o livro do Mito do Empreendedor, você começa executando, você entregando o seu produto, você atendendo o seu cliente, né? E desenvolvendo da melhor forma. Só que aí, ao longo do tempo, você vai se desenvolvendo e você... Poxa, caramba, só eu dar o curso de inglês já não resolve, eu não vou conseguir escalar. Eu preciso fazer o quê? Criar capacidade para começar a treinar essas pessoas para fazer o que eu faço do dia a dia. Eu acho que foi mais ou menos isso. Tá, não. Como é que foi, cara? Foi mais na necessidade. Foi assim, ó. Eu dava aula, trabalhava pra caramba, fazia faculdade de manhã, trabalhava das 2 às 10 da noite dando aula, daí começou era muito cansativo e eu comecei a pegar professor porque começou a entrar um pouco mais de aluno, daí eu te peguei mais um professor, mas eu não tinha essa noção de escala. Se falar de escala assim, como se fosse conceito só, né? Como se já soubesse, né? O que eu queria? Sabe o que eu queria? Eu queria ganhar o dinheiro, pagar a faculdade e tomar uma cervejinha, cara. Pá. Isso é daí que eu gosto de falar, Jefferson, que aqui, tipo, conforme a gente vai vivendo, né, dá essa impressão, essa ilusão que as pessoas que estão lá atrás, na época que a gente também tava, sabem o que a gente sabe hoje. E não é, tipo, a gente teve esse processo também, né? Claro. Essa questão de saber como conseguir boas pessoas, eu vejo que além da área comercial, além da área empresarial, é você lidar com pessoas de verdade, né? Tipo, perceber como que o outro tá, o que o outro quer, o que ele deseja. Eu acho que é se importar. Sabe? Verdade. Você se importar com pessoas. E eu acho que eu fazia bastante isso no começo, assim. Eu tinha muita proximidade. Eu dava aula o dia inteiro, mas a Mariana que tava comigo lá, a gente tinha muita proximidade. A gente ficava lá, daí, tipo, tinha um intervalinho, a gente ia, tomava um café e tomava café junto. Chegava sexta-feira, que era o dia que tava livre, a gente ficava o dia inteiro tomando café e falando de um monte de coisa, conversava e trocava ideia. Legal. E isso era foi uma questão cultural, né? Lá no começo. Isso daí, quando nós mal tinha dinheiro para comprar o pão, para tomar café de sexta-feira. Mas a gente fazia isso, tomava café, todo mundo junto, ficava junto, conversava. E não falava só sobre trabalho, falava sobre vida, né? Sobre, e aí, como é que estão as coisas? Como é que estão... essa questão de se importar. Show. Então, e aquela questão que... E eu acho que foi a partir daí que você foi desenvolvendo essa parada da cultura, né? Foi criando a personalidade, da forma que... tratar as pessoas e assim, como um líder, o liderado, ele vê o líder... A forma do comportamento desse líder, o liderado fala, poxa, eu vou me inspirar nesse cara, da forma que ele fala, da forma que ele trata as pessoas, então eu vou fazer a mesma coisa que na empresa, né? E isso acaba refletindo também no desenvolvimento da empresa, né? Pode ter ajudado no começo, sim. E daí depois, nessas pessoas que começaram lá atrás, tem a Mariana, tem a Isabela, tem o Marcos, tem o Danilo, são pessoas que estão até hoje. São pessoas que conviveram, que viveram tudo isso e que hoje em dia também fazem assim, mas eles são também pessoas muito especiais, né? Cada um com sua qualidade. E eu acho que são pessoas que tinham esse sonho, essa vontade também de fazer junto, sabe? Certo. E eu acho que é isso que ajudou, mas foi uma necessidade, assim... ter tido mais colaboradores não foi algo pensado estrategicamente. Sim. Olha, eu quero ter 1.000 alunos daqui 2 meses, então vou fazer isso. Que nada. Sim. Foi porque tava chegando mais aluno, a gente queria atender. Vamos colocar o professor aí. Colocava o professor, o cara nem tinha treinamento, nem sabia que era treinamento direito. Meu, era loucura. Daí,
nem sabia, nossa, era meio confuso, era meio bagunçado. Só que nessa bagunça toda, os que pegavam a essência do negócio gostavam e ficavam. Daí tinha o pessoal que falava assim, cara, isso não é pra mim, não gosto, não quero trabalhar assim. E que bom, e cada um segue sua vida e tá tudo bem. E foi legal também, porque daí, porque talvez não teria crescido dessa maneira, se não tivesse sido assim. Exato, então, igual o Marcelo Germano ele fala, ele dá até um exemplo, né? É normal uma criança usar fralda com 3 anos? Ah, até aí é normal. E quando chega no 1 ou 2 anos? Bom, aí já tá começando tem que começar a analisar. Agora, uma criança que de 5 anos usa fralda, cara, aí já é meio que patológico, né? Então, o que acontece? Lá atrás, então você dava os cursos, começou a trazer as pessoas pra te ajudar, mas do seu jeito, não tinha nada de pensamento de crescimento, nada disso. Não. Tipo, cara, vamos colocar as pessoas. Só que chega uma hora que não dá pra você ficar usando fralda, porque chega uma hora que a empresa, ela tem um comportamento de uma criança que usa fralda de 5 anos, né? E continua isso fazendo isso ao longo do tempo da empresa. E acaba não tendo resultado. Só que o bacana que eu enxergo de você é que você desenvolveu isso com a sua equipe. E nisso você fala, poxa, agora eu preciso desenhar um processo. Agora eu preciso fazer com que esses processos, as etapas, sejam replicáveis para as outras pessoas. E aí você começou a pensar em escala, né? Eu acredito que seja mais ou menos dessa forma. Sim, sim. Depois de... Quando a gente abriu a primeira unidade, que foi em Garatá, né? Daí foi totalmente diferente, né? Aí o amador, assim, saiu de cena para uma coisa mais profissional, né? Assim, eu estava um pouco mais madura, mas a equipe também estava mais madura. E minha equipe mais madura exigia muito de mim também, porque da equipe madura, ela fala assim, pô, Jeff, mas cadê o processo aqui? Eu não sei o que tem que fazer. Nossa. Então tem essa cobrança também da sua equipe. A sua equipe faz com que você se desenvolva, e até hoje faz. Direto a gente em reunião fala assim, não, mas nós temos que desenvolver isso, a gente tem que ficar mais profissional aqui e ali. Então a gente acaba se desenvolvendo quando a gente tem uma equipe que quer crescer. Isso daí a gente teve a sorte de ter também, né? Uma equipe muito boa que queria crescer. E daí a gente, de repente, só pra terminar essa questão de Garatá, em Garatá, só para vocês terem uma ideia, para eu ter 200 alunos em Santa Isabel, demorou mais de 5 anos a primeira unidade. Em Garatá, em 1 ano, nós tínhamos 200 alunos. Então, então é bom ser mais profissional, né? Se você quer resultado, é muito bom. Eu comecei do jeito todo errado e dei certo. Foi sorte, talvez, um pouco de sorte aí. Caramba. Foi um pouco de vontade com sorte, né? Sim. Né? Vontade, daí sorte na hora, né? Tá preparado na hora certa foi bom. Mas... com o Igaratá foi diferente, foi uma coisa mais profissional que ajudou muito. Acho que estar preparado, fazer uma coisa mais profissional ajuda sim. Falar assim, ter conhecimento, você buscar, você não desistir, com certeza ajuda. Você falou diversos pontos, Jefferson, que eu percebo que alguns empresários acabam errando na hora de criar equipe, ou tem dificuldade de criar equipe, que é colocar uma barreira entre dono e colaboradores. Achar que são pessoas totalmente diferentes na hora de fazer uma tarefa ou na hora de conversar sobre um assunto. Até mesmo esse ponto que você falou. Tipo, quem alavanca o dono ou o fundador da empresa é os colaboradores. Se você não está alavancando, está indo tipo sozinho para frente, significa que você está deixando as pessoas para trás. Então olha para elas, faz elas desenvolverem, que automaticamente elas vão te empurrar para cima. Porque alguns não veem essa união, né? Tipo, aqui dentro mesmo da U-Box, a gente defende isso. Eu quero que todo mundo seja muito foda, muito bom, muito melhor do que a gente. Porque isso que vai levar a gente pra cima, né? Exato. E tem até uma frase também que eu falo com o Rafa, com a equipe, que a liderança não significa que você se importar com o outro, mas se importar com o que importa para o outro. Essa eu acho que é uma das grandes sacadas que a gente pode ter nessa questão da liderança, e eu vejo que você fez muito isso na Discover. Tanto que no começo, quando a gente se conheceu, a gente começava a bater um papo, eu sempre falava, Jefferson, cara, eu admiro demais a forma que você trabalha na Discover, a forma que você envolve essas pessoas, a forma que quando você entra na escola, cara, você já é impactado. Você recebe, assim, o atendente, o colaborador, cara, te recebe, assim, cara, com brilhos nos olhos, sabe? Querendo conversar. Então, assim, aquela proposta que a Discover, ela fala assim, aprender de uma forma divertida, realmente tá na proposta de valor de vocês, e você conseguiu colocar isso em todas as áreas da Discover, né, cara? Então, assim, parabéns, e eu sempre falo isso pra você, né, cara? Admiro demais. Isso eu sinto que é uma cultura muito forte que você conseguiu implementar lá. E como que você fez as pessoas abraçarem tanto a marca, tipo, a camisa, o significado?
não é marca por marca, mas o significado disso tudo. Sim, de aprender se divertindo, né? Essa questão. Eu acho que a Discover, ela começou desse jeito que eu falei, meio desorganizada, mas a gente tinha um propósito e a gente quer entregar algo de qualidade. É algo que a gente sempre se importou, mas que fosse divertido. Uma vez me perguntaram, como que você foi parar de ser professor de inglês? Aí eu respondi assim, cara, eu tive um professor lá no passado que eu gostei um pouco assim, mas eu falei assim, cara, inglês é legal, mas poderia ser divertido, né? E daí eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, nossa, eu quero dar um dia aula, mas eu quero que essa aula, né, quero ensinar as pessoas, mas quero que as pessoas se divirtam, né? Quero que aprenda se divertindo, quero que seja algo bacana. E isso era o meu lema, assim, quando comecei. Eu queria que a aula fosse engraçada, divertida, a galera tinha que levantar, tinha que dar risada. Tinha que ter coisa, tinha que ser gostoso. Eu queria que as pessoas quisessem estar ali, né? Que o adolescente chegasse ali e falasse, mãe, me tira tudo, menos do inglês. E isso daí começou a virar verdade, de repente, assim, as pessoas começaram a falar assim, cara, eu gosto muito de fazer inglês, gosto muito de estudar inglês. E daí a gente começou com, quem são os membros da equipe que hoje são líderes? São pessoas que foram meus alunos. São pessoas são pessoas que viveram isso lá atrás, né, que... Né, a Mariana era minha aluna e ela via isso daí, ela replica isso, assim como o Danilo, assim como a Isabela, eles também têm isso, né, como... Eles também pegaram isso. Eu falei alguns nomes aqui, porque são pessoas que são líderes, mas tem um monte que tá lá. São várias pessoas, ótimas pessoas que estão lá até hoje, que dão aula e tem isso tem que ser divertido. Eles pegaram isso. O Marcos, por exemplo, o Marcos está com a gente há muito tempo. E ele dá os alunos adoram ele, os alunos amam. E ele também tem essa pegada de dar aula, mas ele quer que as pessoas se divirtam, porque ele teve, né, dei aula durante a vida inteira para ele. Hoje em dia eu não dou mais aula, né? Mas eles dão aula para outros alunos que também pegaram essa essência de que tem que ser se divertindo. Daí quando eu pego alguém para ser membro da equipe, um ex-aluno, vai dar certo. Eu já tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Ele pegou a essência, ele sabe como funciona. E como nós trabalhamos com qualidade, eu sei também que ele vai falar inglês bem, por exemplo, se for no caso do inglês, né? Então a gente tem muito da questão de formar pessoas que vão trabalhar com a gente depois. Isso tem funcionado bastante também. E assim, Jefferson, falando em questão de liderança, o que você acredita que é um líder? Tipo, você encontra um líder no meio de uma população, você encontra ali as peças que nasceram diferente, ou normalmente um líder ele é lapidado, ele é formado? Ótima pergunta. Eu acho que existem alguns líderes que são, né, a palavra líder em si, que são natos, né, que tem uma facilidade enorme de fazer com que as pessoas o sigam, né, tem algumas pessoas que são assim, nascem com essa facilidade, é natural. Na escola você já vê isso desde criança, né, você vê que tem umas crianças que já são assim, né, são meio líderes ali, é muito bonitinho de ver. Mas tem alguns que já não, mas dá para lapidar, eu acredito que dá para lapidar, principalmente a questões gerenciais da liderança, sabe, porque... talvez aquela pessoa ali não seja a pessoa mais líder, não nasceu com todas as características de líder, mas ela, em alguns momentos ali, talvez ela consiga ser até melhor líder, né? Porque ela é meio aquela pessoa que é gestora mesmo, que ela gere bem, que ela sabe dos números, que ela sabe o como fazer as coisas. Porque tem líder também que é tão admirado e tudo mais, mas que na hora que o colaborador precisa, não é tão eficiente. Na hora que o cliente precisa, não é tão eficiente. Tem líderes assim também. Que às vezes ele é líder, todo mundo vê como líder, mas não tem todas as qualidades gerenciais, digamos assim. Exato. E daí essas qualidades gerenciais dá para ser muito bem desenvolvidas. Todos nós podemos, né, desenvolver as... Eu acho, mas eu posso estar enganado. Entendi. Não, mas é legal, cara, tipo, eu também tenho essa visão sobre liderança, que liderança depende muito do momento. Tipo, tem momento que o líder é liderado, tem momento que outras pessoas ajudam a equipe. Então eu não vejo o líder como uma posição estática, eu vejo ele como uma posição momentânea. Dependendo do caso, uma pessoa é líder. É claro que tem que ter um cabeça que reúne toda a informação do time, que é o líder ali onde as pessoas se reúnem para levar a informação.
Mas nem sempre o líder lidera tudo. Eu Não, vejo isso que isso. você falou Verdade, fez todo cara. sentido. Ainda mais quando você trabalha com projetos, né? Hoje a gente tem trabalhado bastante com projetos na Discover também. Acredito que vocês fazem isso. Uhum. Daí você tá com um projeto novo, você talvez coloque uma outra pessoa pra liderar. Essa pessoa faz muito bem. Daí você, Exato. às vezes você olha assim e fala assim, caraca, tá fazendo melhor que eu. É isso mesmo. Foi assim que eu parei de dar aula, viu? Eu vi a molecada dando aula melhor que eu. Eu falei assim, cara, pra que eu vou dar aula? É, deixa o cara dar aula, Você dá aula, exatamente. meu. E isso, Jefferson, isso aí sim eu vejo o papel de um líder. Tipo, o líder é reconhecer que o outro faz aquela função melhor e deixar ele fazer. Deixar ele tomar a frente. Não, fez todo sentido. Exatamente, porque o líder, ele tá ali pra servir, né? Ele tem que servir, ele tem que usar, tem que ser uma ferramenta pra que aquele liderado desempenhe a melhor performance dele, né? E assim, e o bacana, até o Eduardo que tá do outro lado ali, pessoal, ele entrou na posição de líder gestor aqui da nossa empresa, e é uma das coisas que eu falo, assim, pra ele, que ele tá desempenhando algumas funções que até é nova aqui pra ele, né? E aí a gente até brinca que a ideia é você entregar um projeto, você liderar as pessoas ali, mas entregar um projeto que não necessariamente você vai executar o projeto, você vai colocar a mão na massa. A liderança é você liderar as pessoas para atingir um objetivo, mas sem você colocar a mão na massa. E esse é o desafio. Sabe aquela brincadeira que tem nos Reels, nos Instagram? Que aí a pessoa fala assim, ó, duvido você colocar essa moeda dentro do copo, mas sem relar a mão, sem colocar a mão. Então é mais ou menos isso na questão da liderança. O saber utilizar as peças corretas para chegar a um objetivo comum, né? Mais ou menos isso aí. Show. Eu vejo muito de confiança, né? Que Exato. normalmente esse líder que coloca a mão quando o outro tá fazendo, é que ele não tem total confiança. Não tem. Então, tipo, nossa, ele vai errar. Ah, eu vou entrar no meio. Acabou de criar, igual você tava falando do Marcelo Germano, um bebê. Bebê. Tá quase ali conseguindo, você vai tirar na mão dele. Você tem que deixar ele errar um pouquinho. É claro que você tem que monitorar, mas você tem que deixar ele errar Ser um o pouquinho. conselheiro, né, nesse caso. Verdade, cara. Show de bola. E daí entra na parte de juventude, que o Marcelo Germano fala, que jovem normalmente erra muito. Só que o jovem, ele erra muito porque ele faz muito, ele aplica muito, ele tem muita energia para fazer. Show. Então, conforme ele vai errando, logo logo ele vai se tornar um adulto, vai se tornar um líder nato. Ô Jefferson, agora sim, cara, nessa sua trajetória de gestão de pessoas, formando ótimos gestores, etc., cara, qual foi o momento, assim, que você falou, poxa, isso aqui foi um momento bem, bem desafiante e você acabou, assim, passando, assim, superando isso, ou se você não teve, ou... Não, tiveram alguns. Tiveram alguns. Eu acho que lá no começo teve um momento, problemas financeiros mesmo. Até hoje em dia do treinamento financeiro foi um dos motivos foi esse problema, né? Eu misturava a pessoa, né? Eu precisava o Jeff com a escola, e daí chegava no final do mês, eu não tinha dinheiro, pegava dinheiro da escola, chegou um mês que eu não tinha dinheiro pra pagar a conta de luz. Nossa, Jefferson. Aí foram cortar a conta de luz lá. Não, foi cortar mesmo. Cortar? Foi cortar. Mano! Foi lá aqui em Santa Isabel. Foi lá cortar a conta, foi lá cortar a luz. Caraca. Chegaram pra cortar, e daí foi uma colaboradora minha, pegou e emprestou dinheiro. E a escola não... Nossa, não... até arrepiei aqui, velho. Pois é, pra você ter uma ideia, isso aconteceu lá no começo. Daí a gente vai aprendendo lições, né? Na vida, né? Como vocês estavam falando da questão da liderança. Porque a gente vai aprendendo, né? Conforme as coisas vão passando. A gente vai ter essa fase de adolescência do empreendedor, né? O empreendedor, de repente, é criança, né? De repente ele é adolescente também, de repente ele faz um monte de coisas que talvez não deveria estar fazendo. É muito comum o empreendedor misturar a conta, né, a pessoa com o negócio, é muito comum na juventude, assim, é muito comum começar a gastar muito dinheiro, muito comum. Daí daí ele quer mostrar que ele tá indo bem, né, empreendedor? Daí compra carro zerado. Daí compra um monte de coisa, daí vai morar numa casa muito melhor antes da hora. Né? A gente não fala que não, né, todo mundo, né, você tem sim que ter conforto, né? É legal ter conforto, não tem problema. Só que às vezes a gente antecipa isso pro momento errado, e daí é onde a gente acaba tendo problemas. Foi o que aconteceu comigo. Esse foi um dos maiores desafios, o financeiro. Nossa, cara. E como que eu superei isso? Eu superei isso, eu acho que a maior superação foi primeiro na mental, né? Mudar um pouco isso, e depois quando o Dalma entrou, meu sócio,
Quando o Dalmo entrou, eu comecei a ter pro Labore, né? Daí, até então não tinha pro Labore, eu podia pegar dinheiro quando eu quisesse da empresa. Mas como que você fazia assim? Recebia os valores, o faturamento, e você, tipo, vou pegar R$1.000. Vou pegar aqui um pouco. Não acredito, meu. Era igual a gente lá no começo, mano. Vocês nunca fizeram isso? Vai dizer que não. Lá no começo sim. Não, lá atrás, Jefferson. Só quero recordar que o Jefferson, a Discover, foi uma das pessoas, assim, que foi o nosso segundo cliente da U-Box. Então o Jefferson, junto com a Discover, é o cliente número 2 da U-Box. Então, assim, é uma das poucas empresas que lá atrás acreditou na gente no começo, e assim, a gente é muito grato por isso. Que honra. Cara, poxa, é top. E assim, o Jefferson, e o bacana é que lá naquela época, como é que fazia? Eu e o Rafael, a gente vendia o site, na hora que vendia, a gente pegava e repartia o dinheiro no meio, isso aqui é tanto pra você, isso aqui é tanto pra você, e vamos lá, tá tudo certo. Então, cara, pensando aqui, viajando um pouco, os 3 primeiros clientes da U-Box tá com a gente até hoje. Até hoje, cara. Até hoje. Os 3 que clientes, legal, cara, os top 3 aí. É muito legal isso. É muito legal isso aí, cara. Mas voltando, então assim, cara, então você, tipo, como é que você fazia? Você ia lá, vou tirar R$100, R$1.000, vou pagar isso aqui. Como é que era? Como é que era? Mais ou menos assim, né? Eu pegava, tinha comprado um carro, tinha que pagar a prestação do carro, chegava, eu acho que vencia dia 28. Dia 28 eu nunca tinha dinheiro. Daí eu ia lá, eu perguntava pra Mariana, tem dinheiro aí? Daí ela falava, tem. Então separa aí que eu vou pegar pra pagar meu carro. E fazia isso. Mano, que louco. Aí nessa época, aí assim, aí quando você começou a se apertar, aí entrou o Dalmo. Como que foi essa entrada? Eu comecei a apertar bastante, estava apertado. Daí veio a Grupo Wizard, era Grupo Multi na época. Eles vieram e eles estavam tentando abrir uma unidade da Wizard aqui na cidade de Santa Isabel. E eles fizeram uma proposta para eu vender a Discover para ali virar do grupo deles, né? Ou Fisk na época, ou tinha alguns nomes que eu poderia virar a Discover. Daí eles iam pagar um valor em dinheiro. Mas era atraente esse valor? Que ia acabar com as minhas dívidas, então eu tava quase indo, né? Sério? Vem aquela tentação, mano. né? Uma tentação. Você tá devendo 20 mil, de repente o cara fala assim, vou te dar 20 mil, você fica assim, putz, e agora? Nossa, o que eu faço? Quase vendi, cara. Quase a Discover não é Discover. Jefferson do céu, mano. Você acredita nessa época? Daí eu tava dando aula pro Dalmo de inglês, né? Ele era aluno particular. Daí eu peguei, daí eu comentei com ele sobre isso. Daí o Dalmo falou assim, cara, se você tá disposto a vender pra ele, vende pra mim. Daí eu falei assim, sério? Daí ele falou assim, não sei, eu acho mó legal isso daqui, né? Acho legal essa coisa da Discovery e tal, acho que você não deveria abandonar isso. Daí eu convidei ele, a gente nem era amigo ainda, mas eu convidei ele pra ele ir comigo conhecer a sede do Grupo Multi na época, que tinha a Wizard, né? A gente foi em Campinas conhecer a sede, uma coisa enorme, lindo, maravilhoso e tal. Ficou bem surpreso, assim. E daí, nós fomos lá e tudo, daí no meio do caminho a gente foi conversando sobre isso e a gente acabou que falou assim, cara, não vende isso não. Ele acreditou na Discover também, eu acho que a Discover existe muito por conta dele também. Porque se não fosse ele, talvez eu teria vendido nessa época. Daí ele comprou metade da Discover na época e ele começou a parte de tecnologia da escola. Até então era só inglês, né? Então a gente começou a colocar informática, mas eu acho que não só a questão de informática. Ele melhorou toda a parte de tecnologia. Hoje nós temos servidores, nós temos um monte de coisa que não teria sido possível se não fosse o know-how dele. Assim, ele tem muita expertise. E me ajudou financeiramente, porque daí eu tive que me reorganizar, né? Porque daí eu tinha que viver com o meu salário, que até então eu não tinha esse hábito. Tipo, eu podia pegar dinheiro a qualquer momento e pegava. Daí, quando eu tive que parar, eu parei. E como daí eu peguei o dinheiro que tem minhas dívidas, daí as coisas começaram a ir melhor, né? Porque ele comprou parte da minha escola, e daí eu peguei o dinheiro e paguei minhas dívidas pessoais e comecei a me reorganizar. Esse foi um dos primeiros desafios, o financeiro, né? Aí tiveram outros desafios, é claro, no meio do caminho, assim. Tem dias que você fica com vontade de desistir de tudo, né? Às vezes você tá com muito trabalho, às vezes você tá com... às vezes as coisas não dão certo, você acorda de manhã e quando você tá no começo, as coisas dependem muito de você. Você é a pessoa que abre a escola, você é a pessoa que limpa a escola, né? No caso da escola, mas acredito que qualquer negócio é meio que assim. E tem dia que você não tá tão animado. Quando você é líder, dono do negócio, raro alguém falar pra você, vai lá, cara, vai dar certo. Alguém te animando, alguém, né? Às vezes o colaborador tem alguém que vai e paga um curso pra você, um treinamento pra que você melhore. Uhum. Quando você é dono... Ninguém faz isso por você. Você vai ter que fazer isso por você, né? Esse é um outro ponto, Jefferson, que assim, você começou sozinho lá atrás, né? Depois Sim. o Dalmo entrou. No caso, eu e o Michel, a gente teve esse ponto um pouquinho melhor, que foi entrar já com sociedade. Porque quando um tava desanimado, o outro vinha e levava pra cima.
E sempre era assim. Várias vezes a gente queria desistir, velho. E quando um queria, o outro puxava pra cima. Então nunca deixava o outro pra trás. E a gente já teve esse tipo de proposta, que era um momento, se aquele momento a gente tivesse feito outra escolha, hoje a U-Box não estaria aqui. Exato. São escolhas, né? É uma escolha desse tamanho, assim, que você acha que não vai refletir em nada e reflete na vida inteira, né? Exato. Reflete nisso tudo, né? Em toda essa equipe que tá aqui, cara. reflete em tudo. A gente olha assim pra trás e fala, caraca, que louco. Ainda bem que a gente não tomou aquela decisão, porque senão, né, poderia estar de uma outra forma. Mas, ô Jefferson, e assim, você citou um ponto que às vezes acaba até sendo um preconceito, uma crença de alguns empreendedores. Pô, não é bom ter sócio, é bom ter sócio. E assim, pelo menos na minha visão, pela minha experiência, cara, eu super apoio essa questão da sociedade, porque você consegue dividir as atividades, né? O que você pensa em relação a isso, a sociedade ou não, se é bom ou ruim, cara? Cara, eu acho que escolher um sócio é como escolher uma pessoa que vai ficar pelo resto da sua vida com você, né? A pessoa que você vai casar. E do mesmo jeito que a gente às vezes não escolhe a pessoa que vai ficar ao nosso lado pelo resto da vida muito bem, às vezes a gente não escolhe um sócio muito bem. Então tá muito mais no lado de você verificar se aquela pessoa ali tem valores parecidos. Vocês não precisam ser parecidos, vocês podem ter habilidades totalmente diferentes. Eu até acho que é interessante ter. É recomendável, né? É recomendável, exatamente. Mas, e os valores, né? Então tem que... E assim, desde o começo, dava pra perceber, eu dava aula pro Dalmo, nós tínhamos valores parecidos, né? Isso é bem bacana. Nós, né, a questão de respeito, a questão de ser sincero, honesto com as coisas. Isso daí, ele é muito certo com as coisas. Então, casou muito bem. E daí, hoje em dia, eu sou sócio do Beraldo também, na Academia de Finanças. Nós somos diferentes, bem diferentes. Mas a gente casa muito bem nessa questão, a gente se dá muito bem, a gente é amigo. Então, eu sou amigo do Dalmo hoje em dia, eu sou amigo do Beraldo também. Nós somos amigos que frequentam casas um dos outros. Eu acho que isso é bacana, você escolher alguém que vai ficar com você, né? Talvez pelo resto da vida, talvez por boa parte da sua vida. Eu penso que não dá pra você ser sócio de alguém, assim, pensando em ser sócio mesmo de verdade, de pessoas que trabalham juntas, tá? Não dá pra ser sócio de alguém que você não conhece. Eu acho que às vezes você não conhece nada da pessoa, você não sabe o que aquela pessoa quer, daí a pessoa entra no negócio pelo dinheiro e de repente o negócio no começo não começa a dar dinheiro. Tudo isso foi conversado comigo e com o Dalmo, né? A gente falou assim, como que vai ser? Nós vamos ser Prolabore. Quando que a gente vai pegar dinheiro? Só depois que fechar um ano. Se tiver lucro, entendeu? Caramba. Então a gente não pega dinheiro nunca da escola, né? Então, isso foi acertado no começo, tudo isso foi alinhado muito bem, a gente, o que você gosta, o que você espera, a gente conversou muito antes de ser sócio, bastante, assim. Caramba, e isso daí eu acho que fez a diferença, mas eu acho que dá pra ser super, apoio totalmente, tenha sócio, eu acho que é muito legal, porque o sócio é quem quando você tá desanimado, é aquele sócio que fala assim, cara, vamos lá. E às vezes tem umas ideias malucas, eu tenho muita ideia maluca, cara. O sócio é aquele que fala não, né? E é bom às vezes ouvir não também. Exato, a gente não quer ouvir não. Verdade. Então, igual assim, eu e o Rafa, a gente sempre comenta assim, tipo que... Igual, eu tenho assim, como você é o nosso entrevistado de hoje, eu tenho um perfil muito parecido com você, tipo, que é executar, tal, aquela coisa. E eu vejo que o Dalmo e o Rafael, os dois são bem parecidos, aquela coisa tipo, não, calma aí, com cautela. Porque assim, na U-Box, se eu fosse sozinho o dono da U-Box, cara, eu não sei se estaria nessa estrutura, porque eu sou um cara muito assim, ansioso, vamos fazer tal, vamos usar esse dinheiro pra isso. E já o Rafael já é mais cauteloso, ele já é mais calculista. Só que aí chega uma hora que eu preciso dar uma puxada nele. Rafael, vamos, porra. Vamos lá, vamos executar o negócio. Né, Rafa? A gente é bem isso, né? Os dois têm que se equilibrar, mano. Porque eu penso assim, existem perfis de pessoas. E é meio perigoso você ter o poder inteiro na mão. Tipo, o poder inteiro pra tomar decisão. Porque às vezes tem uma cagada ali que você vai fazer que todo verdade, mundo tá vendo. Mas ninguém te fala porque são colaboradores. E alguns colaboradores têm medo de falar com o dono. Sim, claro. Agora, quando é sócio, ele já te trava. Opa, você vai tomar essa decisão mesmo? Olha o que vai acontecer. Então, eu acho interessante isso, tipo, dividir as responsabilidades, até mesmo aqui dentro da U-Box, a gente dividiu departamentos, então cada um se preocupa com uma coisa, e isso aumentou a qualidade de tudo. Perfeito, cara. Ô Jefferson, e assim, você, antes da gente entrar aqui no ar, você começou sobre a questão da franquia e tal, né? E assim, você chegou a estudar, se profissionalizou cada vez mais sobre essa área de franquia ou de expansão de negócio? Me fala um pouco desse know-how na parte da graduação, educação, etc. Sim. Eu acabei fazendo curso na ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. Fiz 2 vezes curso lá.
Sou formado lá e gosto bastante da área de franquias. É uma coisa que pensei muito em crescer no formato de franquias. Nós estávamos, inclusive, com o modelo pronto antes da pandemia. Caramba. Estava pronto já, a gente já ia lançar o modelo de franquias com 6 unidades, a gente já estava pronto para lançar, daí veio a pandemia. Daí, né, a gente, parou, né, parou, o Brasil parou, o mundo parou, a gente, ainda mais no ramo de educação, a gente teve que reformular bastante, assim, o que a gente faz. Repensei no negócio, estamos repensando, inclusive, no modelo presencial, se a gente vai seguir no modelo que nós estamos hoje. Nós temos modelos diferentes que nós estamos estudando agora, modelos parecidos com o que a gente está fazendo online, mas talvez um pouco diferente, e a gente está pensando sim em ir para essa área, né, de franquia, nós sermos os franqueadores, né, e daí dar oportunidade de outras pessoas também, caso quem esteja assistindo esse vídeo, pô, gostei, tenho vontade de ter uma Discover também, gostaria de fazer parte, gostaria de ajudar as pessoas a realizarem sonhos. Se você também gostaria disso, por que não fazer parte desse time? Nós estamos aí, e nós queremos sim que o negócio vire franquia, mas tem que ser um negócio que seja bom para todo mundo, né? Para o franqueado também, para a pessoa que vai comprar, que vai ser Discover, né? Naquela cidade, naquele estado, talvez. Então, nós estamos, nesse momento, repensando para ver se vai ser esse modelo, porque muita coisa mudou e foi rápido, né? Nos últimos 2 anos atrás, as pessoas não estudavam online. Agora, as pessoas algumas pessoas não querem estudar presencialmente. Então, a gente tem que se adaptar a tudo isso, e a gente está vendo que tá vindo jovens e crianças com um perfil totalmente diferente. E no online a gente tá pegando um know-how incrível. E será que a gente não consegue pegar esse know-how e trazer pro presencial? Exato. E talvez trazer uma coisa mais eficiente ainda no modelo? Tô pensando num modelo bem jovial, um modelo bacana. Talvez a gente venha com algumas novidades ainda. Cara, show de bola. Ô, Jefferson, assim, e sobre esses 2 públicos que você comentou, tanto da parte da internet e também dos cursos presenciais, assim, o que você vê de comportamento, tá, em relação de diferentes entre um e o outro, assim? Você veio da sua experiência em relação a presencial, né? E aí no online é um outro tipo de comportamento. Você fazendo essa análise, você sente que assim, os alunos, poxa, eu gostaria de me encontrar com os meus amigos, conversar com os meus amigos, gostaria de conversar mais próximo com o professor, ou não, eu gosto muito da questão de ficar na internet. Como é que você enxerga isso? O comportamento dos mais pequenos tá bem diferente. Eles querem ficar online, eles querem, né? Por exemplo, quem joga Roblox, por exemplo, eles têm um mundo lá que eles criam e eles podem ser do jeito que eles querem, eles podem ter os amigos que eles querem, a hora que eles querem. Então é um mundo que eles têm total protagonismo. Eles decidem tudo que eles querem, né? Nossa, que legal, cara. Show. Isso é muito louco. E é muito louco porque eu acho que a nossa vida real também é assim. Exato, cara. Exatamente. Quer ter um controle de tudo, pô. A vida real também é assim. Mas é que às vezes na vida real a gente não quer assumir o controle. Só que a molecada tá querendo assumir o controle. E eles escolhem tudo e eles se acostumaram com esse mundo virtual. Então, eu acho que essa galera, eles estão muito aptos a estudar online. Se você pergunta para uma criança como é que faz tal coisa, muito provavelmente ela vai pegar o celular e vai procurar no YouTube como é que faz aquilo. Se você perguntar para minha mãe como é que faz tal coisa, ela vai perguntar para alguém ou vai falar que não sabe, né? Então, mudou muito, né? Se você perguntar para as pessoas da nossa idade, alguns vão procurar no YouTube, mas muitos não vão falar assim, poxa, talvez o Michel saiba. E eu vou ligar para o Michel, vou mandar um WhatsApp para o Michel. Então, olha só, todo o comportamento, ele está diferente. Então, a gente tem que pensar assim, opa, esse público tá diferente, como que eu vou atingir esse público que tá diferente? Caramba, eu acho que é e assim, Jefferson, a gente acabou entrando nesse assunto de franquia e juntando com a ideia de equipe, de como criar uma equipe autogerenciável, você não tem nenhum tipo de receio de como que você vai gerenciar as outras unidades, que no caso vão ser franqueadas, porque hoje você já faz isso com outras unidades, que já é uma coisa bem robusta. E quando isso se transformar em franquia e vamos supor você alcança 100 franquias? Então, as Discovers, elas têm o formato de franquia. Todas elas são CNPJs separados, tem líderes separados e a equipe é separada. Os treinamentos, alguns treinamentos são juntos, mas muitos treinamentos são separados, as reuniões são separadas. Então, nós trabalhamos, hoje o modelo de negócio já é franquia.
Então, por exemplo, o gestor da unidade tal, ele recebe algumas coisas que ele sabe que ele tem que fazer e ele cuida da unidade, ele faz aquilo. Então, nós já tratamos como franquia. Então, eu acho que isso não seria um problema, assim. Tipo um eu acho que é piloto. só multiplicar por 100, Você fez tipo um piloto, então, de franquia, Isso. onde as unidades ainda são suas, aí agora realmente vai Nem abrir todas são, inclusive, viu? Eu tenho sociedade em todas elas, mas eu tenho outros sócios também, não sou só eu, Dalmo. Da Isabela, ela é sócia em algumas unidades, a Fabiana é sócia também, que é irmã do Dalmo. Então, já é um modelo de franquia mesmo, né? Então, eles cobram coisas da gente. Opa, quase que derrubei o copo. Eles cobram coisas da gente também, como gestor e como líder. Então, a gente já trabalha meio como franqueado. Nós temos uma equipe de marketing interna e tem a marketing, que é vocês que ajudam a gente também. A equipe de marketing interna faz toda a parte, por exemplo, de panfleto, de comunicação interna, qual que é o visual da escola. Quando você entra numa Discover de Santa Isabel, você tem que parecer... E você entra numa de Mogi, você tem que parecer que está entrando no mesmo lugar, né? Isso que é a franquia. Então, a gente consegue ter tudo isso porque a gente tem uma equipe de marketing. A equipe do marketing, ela é gerida por um outro negócio que é a Discover Livraria, que já é uma oitava empresa. Que é a empresa que tem a marca Discover. A marca Discover, ela é da livraria, que é onde nós fazemos os livros da Discover também. Nós temos o material didático, ele é elaborado por nós. Então, nós temos o material didático, nós temos a equipe de marketing e também, deixa eu ver que outra equipe, que daí nós damos todo um suporte para as franquias, que são nossas por enquanto, mas que nós poderíamos vender. Por exemplo, se você fala assim, quero comprar a Discover de Garatá. A gente, é tranquilo, você vai conseguir geri-la tranquilamente. Ela é independente. Ela é independente, totalmente independente. Então você já criou um modelo de franquia. Já existe, Ele fez um Minimal Viable Product, né? No caso é o MVP, vamos dizer assim, né? Então você testa, você tá testando algo antes de você entrar com tudo e falar, poxa, agora eu vou montar uma estrutura gigantesca antes de ter a gente vai ter que testar, é o que eu falo, o que o Michel sempre fala, né? Vamos testar. Testar, cara. A gente tem que testar, tem que ver, modelar, começa a crescer. Porque... Tem o pessoal que fala que a gente não é muito ousado, né? A Discover não é muito ousada. Entre 17 anos tem escolas que tem 500 unidades, né? A gente tem 5, 6. Então, nós não fomos muito ousados. Mas eu sei que algumas dessas grandes empresas que talvez tinham 500, durante a pandemia agora tem 100, sabe? Então, tem um lado bom e um lado ruim de tudo. Então, eu acho que por um lado, nós tínhamos uma reserva de emergência, a gente pensava um pouco diferente nesse momento. Nós poderíamos ter, por exemplo, falado assim, um ano antes da pandemia, vamos crescer 100 unidades. Poderíamos talvez ter feito isso? Poderíamos. Só que nós íamos aguentar a pandemia? Não. Então, mas aquele por outro lado, se não viesse a pandemia, talvez hoje eu seria tipo Flávio Augusto, né? Sim, então seria muito legal também. Então... Verdade. Jefferson, os seus líderes, então, grande parte deles foram clientes da Discover num dia. Os alunos. Foram alunos. Foram clientes, né? Cliente, porra. Cliente, aluno. Cara, você foi complexo agora. Foram alunos. Então, eles foram alunos. Sim. E assim, qual foi o comportamento deles para você puxar eles de aluno para um membro realmente da equipe e, mais do que isso, depois transformar de membro da equipe para um líder da equipe? Como e depois um sócio, né? Até chegar no sócio. Qual foi o comportamento deles que despertou isso em você? Porque tinha outras pessoas também que estavam ali desempenhando o trabalho, mas por que eles? Porque... Ótima pergunta, né? Fez eu refletir. Colocou aí agora na parede agora. Não, mas tem sim algumas coisas que eu acho que, no geral, a gente acaba pegando, né? Captando. Eu acho que uma das coisas é força de vontade, querer ser protagonista, querer, né? Não ser muito assim... Querer alguma coisa diferente. Todos eles queriam alguma coisa, dá pra perceber. Numa aula, você percebe o aluno que quer participar, que quer aprender, que faz a lição de casa, que realmente está dedicado. E essas pessoas, eles eram assim, eles queriam. Eu tava lá na frente, né, tipo, o aluno tava assim, nossa, cara, quero mais. Acabava a aula, a pessoa ficava assim, nossa, acabou, eu quero mais.
E isso é uma característica da pessoa, ela quer muito, ela quer aprender, ela tá ali. E daí ela também ela admira aquilo. E lembra que a gente tava falando lá do começo, lá? Daí a pessoa admira, daí a pessoa tá muito alinhada com o seu propósito já, fica muito fácil daí. Então, eu acho que é isso. Mas numa sala de aula, normalmente... Mas assim, é perfil, não é que quem não quer, né? São perfis, a pessoa às vezes quer outra coisa, tá tudo bem. Mas dava pra perceber claramente, assim, quem estava muito empenhado. E essas pessoas que são empenhadas, geralmente, talvez ali na sala de aula, é muito provável que ela também seja empenhado em outras coisas, né? Mas não precisava ser a pessoa que fizesse toda a lição de casa também, porque, por exemplo, o Dalmo não fazia lição de casa. Olha só. Olha eu Olha o comentando. Ah, mas só que ele tinha outra coisa também, que era a grana pra te ajudar. Mas Não, o Dalmo não fazia lição de casa, mas ele não dava pra perceber que ele não fazia lição de casa porque ele não tinha tempo. Mas outra coisa que era muito legal, ele era muito inteligente, ele não fazia lição de casa, mas ele não precisava fazer lição de casa, porque tem uma coisa que às vezes eu falo que, né, que às vezes tem professor que é muito assim, não, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu já analiso um pouco diferente as coisas, assim, porque a lição de casa ela é dada para que o aluno aprenda melhor e aprenda mais e realmente capte aquilo. Mas tem gente que é tão inteligente que sem fazer a lição de casa consegue captar tudo aquilo. Agora, eu te pergunto, então essa pessoa tem que fazer também a lição de casa? Aí, né? É muito louco isso. Mas enfim, pra gente, né, como a gente tem que criar processo, a gente fala que sim. Mas ele não fazia lição de casa, mas ele era ótimo. Ele sabia fazer tudo. Eu perguntava as coisas pra ele fazia aula particular comigo. Eu perguntava, ele sabia responder tudo. Caramba. Então, eu vou cobrar. Então, ele era bom, ele era isso. Então, ele não fazia a lição de casa porque ele não precisava fazer a lição de casa. Sim. Era uma galera, assim, que queria... Que era, assim, vamos dizer assim, acima da média, vamos dizer assim. Queria se superar, falar, poxa, quero aprender mais. Independente se tava fazendo a lição de casa ou não, mas era pessoas, assim, com aquele perfil de consumir bastante conhecimento, informação e tal, atrás disciplina. Pessoas que, tipo assim, pessoas que falam... Uma coisa que dá pra perceber também numa aula, por exemplo... O aluno que tá sempre presente, né? O aluno que fala pra você, professor, eu vou faltar amanhã, cara. Nossa, não consigo... Esse aluno, você vai percebendo que ele tem um cuidado diferenciado. Tem, né? Ali, tem pessoas que faltam e não falam nada, né? E pra mim é muito importante essa questão de compromisso. Se você marcar comigo, cara, eu vou estar lá, sabe? Exato. Então, tudo isso são coisas que a gente, às vezes, sem perceber, a gente vai analisando na hora de você chamar alguém pra estar com você. Exato. Tem compromisso? Exato. É uma pessoa firmeza? Essas coisas são tão importantes. É lógico que a capacidade técnica é importante também, mas eu acho que eu analisava menos a capacidade técnica. É mais o comportamento da pessoa, né? Igual eu falo pro pessoal aqui, que na liderança, quando você vai gerir uma equipe, é como se fosse um tabuleiro de xadrez. Cada peça tem um comportamento, tem um movimento. Não adianta eu pegar um peão e fazer um movimento de cavalo. Ou pegar um movimento de cavalo e fazer um movimento de torre. Mas a grande jogada é você saber utilizar cada peça para que todos cheguem a um objetivo, mas cada um dentro do seu movimento, né? E isso que é interessante, por mais que o Dalmo, ele não era aquele cara do tipo, tô estudando, fazendo a lição de casa, mas você soube aproveitar o potencial dele para ele sim fazer parte da sua sociedade, e aí nisso você conseguiu replicar isso para as outras pessoas da sua equipe, né? Mais ou menos isso aí. Sim, com certeza. Show. É que assim, igual um tabuleiro de xadrez, né? O pessoal acaba não valorizando um peão, sendo que o peão, ele é a primeira peça que você mexe. É a primeira peça que dá o passo inicial ali. E muitas vezes é a que ganha, né? É a que ganha. E detalhe, e ainda com a peça de peão você consegue transformar ainda numa rainha, que acaba sendo a peça mais forte. Por isso que eu digo, né? É muito louco, porque né, cara? Vezes você ganha com o espião, né? Porque o cara se transformou naquela rainha, né? Exatamente. Cara, o Jefferson, eu acho que a gente já tá até... Falta alguns minutinhos aí pra gente finalizar, né? E assim, uma coisa que eu queria te perguntar... hoje... Manda lá, tô com medo. Vamos lá. Aqui, porque assim, eu quero extrair eu refletir muito hoje. Eu vou ficar refletindo até amanhã. Eu quero... Posso voltar amanhã e responder de novo? Porque a ideia, assim, esse bate-papo é de fato a gente tentar extrair o máximo de conhecimento do empreendedor. Então, todo mundo que participar aqui, a gente quer extrair... Você tem muita experiência, muita experiência. E assim, ô Jefferson, hoje, como que você se enxerga, como você se vê hoje nos próximos 5 anos? Boa pergunta. De novo, né? O que acontece? Eu tava com muita coisa planejada, né? E veio a pandemia. Então,
E a gente, nos planejamentos estratégicos que a gente faz na Discover, a gente estava conversando sobre isso. Tá um pouco mais difícil, recentemente, de você fazer tanto planejamento para 5 anos. Eu prefiro fazer planejamento para os próximos 2 anos. Porque a gente está achando agora que as coisas estão passando, que as coisas vão melhorar. É o que me parece, né? Mas agora tem também a questão do comportamento humano. Será que vai continuar o mesmo? O que vai mudar? Então, pensando isso no ramo empresarial, né? Então, eu pretendo continuar empreendendo. Eu acredito que a educação é o meu ramo, adoro esse ramo, eu acho que eu vou continuar nesse ramo. E pretendo levar essa educação para o Brasil inteiro, né? Com qualidade. Eu acredito muito que é possível nos próximos 2 anos estar no Brasil, tá? Daqui 5 anos, talvez algo maior, vai depender de algumas variáveis. E daí eu gostaria também, né, dos próximos 2 a 5 anos também, eu penso agora um pouco mais também em ter família, sabe? Eu tenho 38 anos e porque eu me dediquei tanto ao âmbito empresarial, eu deixei um pouco o lance pessoal de lado, né? E daí eu gostaria de, sei lá, sabe? Gostaria de casar, ter filhos e me dedicar bastante a essa parte também pessoal nos próximos 5 anos. Usufruir tudo que você conquistou, né? Isso aí mesmo, né, você cara? Você falou uma coisa bem legal, Jefferson, que assim, você fugiu dessa ideia de 5 anos lá na frente e puxou para 2. E faz sentido, porque muitas pessoas jogam lá na frente porque virou um clichê, tipo, o que você quer fazer daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Há 2 anos atrás, tudo era diferente. Cara. Sim. Então, os planos que era feito lá atrás, que era muito válido lá atrás, hoje já não é mais válido. Então, muda toda a estratégia para os próximos 2, que ainda tá dentro dos 4 anos. É verdade. E como é que faz para chegar no 1 milhão? Eu sei que você tem umas dicas aí que dá pra compartilhar. Como é que faz pra chegar no 1 milhão aí? Cara, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Boa. Pessoal, o que vocês acham assim de... Cara, você fez essa pergunta, é ótima, mano. De vir você e o André em um outro episódio, a gente marca certinho, a gente vai falar exatamente disso. Como conseguir 1 milhão e isso acessível pra todo mundo. Opa, dá pra falar sobre isso. Mas será que dá pra chegar mesmo no 1 milhão em fazendo alguma coisa? Ou é uma coisa... ilusória? Existem algumas maneiras de chegar no primeiro milhão, né? Se você guardar 10 mil reais por mês, em 10 anos você já vai ter 1 milhão de reais. Ah, mas será que 10 mil por mês, Jefferson? Sim. Caramba, meu. Nossa, aí não dá. Deixa eu contar aqui. São 120 meses. 10 mil vezes 120 vai ter 1 milhão e 200 mil. Não dá 10 mil. Nossa. Se você, agora, 10 mil por mês, daí você... Como que você vai ganhar 10 mil reais por mês, né? Daí tem a grande questão. Eu acho que pra você se transformar num milionário, existem 2 caminhos. Um deles... Existem 10, né? Pelo menos. Mas 2 mais práticos, assim. O primeiro... é você sendo empreendedor. Empreendendo, você pode ganhar escala e uma hora, talvez, você venda para 100 mil pessoas algo que custe 10 reais, você consegue chegar em 1 milhão de reais também, né? Então, é uma maneira. E a segunda maneira, eu acho que é através de investimentos, porque com juros compostos você consegue, com planejamento, em torno de 20 anos, não precisa de muito dinheiro por mês, em torno de 15 a 20 anos é possível chegar no primeiro milhão. Cara, bora lá aí, pessoal. Mas aí precisa de planejamento, né? Coisa de 200, 300 reais por mês é possível chegar. Cara, perfeito. Show de bola. Cara, e assim, pra gente fechar com chave de ouro, Jefferson, se você tiver 3 dicas essenciais para lidar com equipes, quais são essas dicas que você daria pra gente? Para lidar com equipes? Ótimo. Ouvi-las. Eu acho que ouvir é essencial. Ouvir. Vocês falaram uma das coisas que eu não tinha, né, percebido, mas ouvir também a necessidade deles, né? E daí não pensar no que eu preciso, né? Pensar assim, o Rafael gosta de tal coisa, então prestar atenção nisso, né? Dar atenção, cuidar, eu acho que é bem importante, cuidar das pessoas com quem você trabalha, investir neles também seria a segunda. Quanto mais conhecimento a sua equipe tiver, mais você vai crescer, porque daí você vai ter pessoas que querem crescer muito. E se você não crescer como dono do negócio, com uma equipe muito boa, esse cara vai sair. Então tem 2 caminhos, né? Ou esse cara sai ou ele continua com você. Se ele continuar com você, você vai crescer junto. Daí é bom para todo mundo, né? Terceiro, eu acho que pensar... Eu acho que tá muito ligado com a segunda, né? Desenvolva essa pessoa para que ela possa também crescer, liderar pessoas, fazer com que ela ganhe bem. Eu acho que isso é legal. Você falar assim, cara, eu trabalho com pessoas que ganham bem também. Eu acho que isso é muito gostoso, assim, você conseguir fazer com que mais pessoas... Daí você vai criando, né, uma sociedade, né, que consegue receber bem, consegue ter o dinheiro. Eu acho que isso é importante também. Não é uma coisa mais importante,
mas se a pessoa consegue ter uma condição digna, assim, eu acho que é bem bacana, assim, se você conseguir fazer isso. Cara, maravilha, meu. Eu maravilha. vejo isso como, tipo, abrir as portas pra ele, né? Tipo, fazer ele poder chegar onde você tá também. Que muitos querem isso. Se você cresce como líder, ele quer ser igual a você também. Ou até mais. Então, abre a porta e deixa aí, tipo... Porque junto... E o que mantém a pessoa, aí já é a parte de cultura, é a parte de valores. É o que você falou lá no início do YouCast. Que é isso que mantém realmente as pessoas, né? É claro que o dinheiro, ele é sempre bom. Sim. Mas ele não mantém. E um outro ponto que eu quero trazer também é o que você disse, que eu achei super bacana... Que, assim, você falou assim, poxa, eu tô com 38 anos, eu quero curtir mais, quero ter minha família e tal, aquela coisa toda. E é isso que é interessante, às vezes a gente entra naquela questão, pô, vou montar uma empresa, aí você trata a empresa como a sua vida. A questão é, o dinheiro, a empresa, elas são ferramentas para ajudar você a desenvolver, a evoluir e também ajudar as outras pessoas a desenvolver e a evoluir, né? Ela não é a sua vida, porque às vezes a pessoa ela acaba sendo escravo do negócio e não é assim. Você tem que comandar, você tem que controlar essa ferramenta, não é verdade? Eu acho que é bem isso. Não deveria ser assim, não deveria ser assim, né? Mas a gente acaba fazendo isso. Vou falar, né? Eu trabalho bastante ainda. É lógico que pensando em 60 pessoas, né? Seria impossível se eu fizesse sozinho. Então tem bastante gente por trás que apoia, que tá ali, que tá junto. Acho que não é por trás, é junto. Tá todo mundo junto ali. É isso que faz com que o negócio funcione. Eu acho que se você tem vontade, né, de crescer um negócio, fazer com que o negócio realmente... Porque quando a gente começa um negócio, a gente geralmente não pensa que ele vai ser grande. Eu não pensava. Né? Vocês viram. A gente também... Aconteceu, foi sem querer. A gente se assusta às vezes. Como é que deu certo? O que você fez? Foi sem querer. Sei lá. Mas querendo ou não, daí quando você vai criando um pouco mais de maturidade, você vai percebendo que você vai querer ter tempo, talvez, pra sua família, ou até mesmo pra você mesmo. Você talvez queira viajar e você não consegue viajar porque, você criou um negócio que depende totalmente de você. Você criou um processo que você tem que estar lá o tempo todo. Daí você vai criando, você mesmo vai criando amarras pra que você nunca consiga ter uma vida, né? Exato. E sendo que a gente deveria, sim, tentar viver também. Isso acho que é importante. Aí entra a importância total do próprio tema, né? Tipo, pessoas autogerenciáveis, né? Saber delegar as coisas pra frente, criar processo pra outra replicar. Isso. É só assim que o empreendedor, ele consegue o que ele queria lá no início. Que no fundo, é liberdade. Liberdade, falou tudo. Liberdade, e pra você ter liberdade, cara, uma vez... Eu tava numa aula de administração e daí isso me chocou bastante. Ele falou assim, ó, quer saber se um líder é bom? Se ele sair da empresa e a empresa funcionar normalmente durante o mês é porque o líder é bom. Tipo, então eu sempre quis, depois que eu vi isso, eu falei assim, caraca, isso é o que eu quero, né? Eu quero ser possível, eu quero que seja possível, né? Eu sair da empresa uma semana, 2, 3, e que a empresa continue trabalhando. Então, criar processos e ter pessoas que façam coisas que, tipo, não precisem de você lá. Eu acho que isso é bem interessante. Para crescer, isso é fundamental. Sem dúvida. Não tem como uma empresa lá em Minas Gerais, você tá aqui e o negócio funcionando. Não tem como. Porque, não sei, se as pessoas elas deixam algo muito complexo, mas para mim uma empresa é só um local que reúne pessoas que têm o mesmo objetivo. Sim. Daí, conforme tem o mesmo objetivo, a gente vai buscar recursos para isso. Aí que acaba vindo um produto, um serviço, uma proposta de valor para o mercado lá fora. Mas a empresa em si não é uma coisa muito complexa. São pessoas reunidas querendo a mesma coisa. Exatamente. Porque aí a liderança é aquela questão do tabuleiro de xadrez. Você saber as necessidades de cada um, o movimento de cada um e juntos atingir um objetivo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Jefferson, cara, a gente já tá finalizando e... Caraca, passou de uma hora. Viu? Então, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Espero que você venha mais vezes também com outros temas e também eu acho que o Rafael até puxou aqui o gancho com o André Beraldo também falando tem muito sobre assunto, a Academia de Finanças, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser dar as últimas considerações, e é isso aí. Eu gostaria de agradecer ao convite aí, espero que tenha sido bacana. Pra mim foi sensacional, fez eu refletir sobre muitas coisas, não estava preparado, mas é isso, acho que pra ser autêntico tem que ser assim, foi ótimo, muito obrigado. Essa é a ideia, ser autêntico, por isso que tem que ser na surpresa. Mas legal. Obrigadão, Jefferson. Obrigado, galera, valeu.